Gente, eu vou ensinar para vocês aqui um segredo muito poderoso sobre prosperidade, como ter a bênção de Deus em tudo que você faz, tudo que você coloca a sua mão para fazer, o Senhor te prosperar e te abençoar. É muito forte. Vamos lá, ó. O que Ageu 2 fala? Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Então o ouro e a prata pertencem ao Senhor e Ele dá para quem Ele quer. E na Bíblia nós temos muitas situações de homens que foram levantados por Deus, não tinham nada, foram levantados e ficaram muito ricos, como Davi, que era um pastor de ovelhas, se tornou rei, como José do Egito, que foi levantado para ser como governador do Egito ali, foi posto num posto que mandava como se fosse o próprio faraó, o que José dizia era feito. Saul e tantos outros homens, até Nabucodonosor, rei de Babilônia, o próprio Deus diz que era ele quem usava Nabucodonosor e dava vitória a ele no meio de todas as nações, porque Deus queria castigar as nações ímpias por causa dos seus pecados, e então estava usando Nabucodonosor até que ele se tornou o rei, o maior rei que dominou sobre toda a terra, destruindo até o próprio Egito. Então Deus levanta quem Ele quer. Salomão fala que na mão do Senhor há riquezas e honra, e Ele dá a quem quer. Presta atenção, Ele dá a quem quer. Aqui Ele diz, minha é a prata e meu é o ouro. E aí existe uma situação muito interessante, que é na parábola ali do rico e do Lázaro, que não é uma parábola, é uma história real, porque Jesus cita o nome. Quando Jesus cita o nome, é uma história real que Ele, como Deus, presenciou. E para quem não conhece, havia um homem rico, que a Bíblia não diz o nome, e havia um pobre, muito pobre, miserável mesmo, mendigo, que jazia ali sempre na porta do rico. O rico fazia muitas festas e muitos banquetes, mas nunca deu comida para o pobre miserável, né, que ficava ali passando muitas necessidades e tinha muitas chagas e feridas, e até os cachorros lambiam as suas feridas. E o rico ali de vez em quando jogava só as migalhas, os restos pro aquele que estava na sua porta. Agora, olha a parte interessante. Morreu, a Bíblia diz que morreu Lázaro, o mendigo, e os anjos o levaram para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi levado para o inferno, nas chamas, né? E ali havia um grande abismo entre eles, que, havia um grande abismo ali, e o Hades é onde ficavam os mortos, o seio de Abraão do outro lado ficava ali os que morreram e foram salvos. Tem muita coisa aqui interessante, mas como o fato de que o pobre foi para o seio de Abraão só porque era pobre. O texto não diz que ele serviu a Deus ou aceitou a Jesus, nada disso. Mas outro dia eu falo sobre isso. A questão aqui é, o rico, que era um rico miserável, muito miserável, reclamou com Abraão. Ele viu Abraão, que foi um homem de Deus, um profeta, falou, pai Abraão, permita que Lázaro ali toque o seu dedo na ponta d'água e molhe a minha língua. Abraão falou, não dá, tem um abismo entre nós. E ele começou a questionar, porque ele estava ali. Aí Abraão falou para ele assim, olha, presta atenção nisso aqui, ó. Tu recebeste os teus bens em vida. Lázaro somente males, agora ele é consolado e tu atormentado. Presta atenção, Abraão falou para ele, tu recebeste os teus bens, os teus. Quer dizer que nós, habitantes da terra, somos herdeiros de Adão. Adão, Deus entregou o governo de toda a terra nas mãos de Adão. E nós, como filhos de Adão, temos uma herança. Em Jesus, nós somos herdeiros e co-herdeiros, o apóstolo Paulo fala. Adão é o primeiro homem, Jesus Cristo é o segundo Adão, Paulo fala, Então nós temos a herança de Adão e a herança de Cristo, que é o reino milenar, que está por vir, onde herdaremos todas as coisas, e também no novo céus e nova terra, nós herdaremos todas as coisas juntos com Jesus. Mas a questão é, esta vida, nós temos direito à herança de Adão. Isso quer dizer que todos os habitantes da terra deveriam ser ricos, todos. Por que não somos? E eu fiquei muito tempo meditando nisso. Por que não somos? Nós temos direito. Por que não somos? Aquele homem rico ele recebeu, mas não tinha maturidade. Então ele foi arrogante.
e não teve misericórdia, e por isso os seus bens o condenou. Por que Deus não libera a riqueza para todo mundo? Porque você vai se condenar. Tem gente que não pode ter. O apóstolo Paulo, lá em Romanos, fala assim, falando sobre a herança. Paulo fala assim, que o herdeiro, quando ainda é menino, os seus bens ficam sob a guarda de tutores e administradores, até que este chegue à maturidade, né, e possa administrar por conta própria. Ou seja, Deus não pode te dar a sua riqueza. Deus não pode fazer você rico ou te prosperar, porque você é um menino, você não tem maturidade espiritual para usar aquilo para a obra ou para abençoar o próximo, abençoar as pessoas. Isso entra numa situação, quando uma pessoa faz um pacto com o diabo, um pacto de riqueza. Minha é a prata, meu é o ouro, tudo pertence ao Senhor. Quando uma pessoa faz um pacto com o diabo, com Belzebu, tem até ali o Deus da riqueza, ali, o demônio responsável pela riqueza, fugiu o nome dele agora. Você faz um pacto com ele, ele não pode te dar riqueza. Ele pega o contrato, ele pega o papel, o contrato, vai até o trono de Deus e fala, ó, fulano de tal vendeu a alma para mim em troca de riqueza. O Senhor pode liberar a parte dele na herança de Adão? E aí Deus libera a riqueza, porque Jesus disse que nenhuma folha cai da árvore sem a permissão do Pai. Então Satanás tem que subir lá em um tribunal celestial e pedir para a riqueza ser liberada. Como é que Deus libera sobre a sua vida, a sua parte, na sua herança? Vou te mostrar, vamos lá. O livro de Provérbios tem muitos textos bons sobre isso, além da parte física, né, que Salomão falou. O preguiçoso que cochila e dorme vai ter pobreza, mas aquele que acorda cedo e trabalha prosperará. Salomão fala, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Salomão fala, o negligente empobrece, mas o diligente, o que faz as coisas com perfeição, com dedicação, prospera. Então, tirando essa parte física, a parte espiritual, olha o que Salomão fala. Ele aponta aqui 3 princípios, né? Primeiro, ó, honra ao Senhor. Primeiro, honra ao Senhor com os teus bens. Usa os teus bens para abençoar a obra, a pregação do evangelho. E com as primícias de toda a tua renda, tudo o que vier na tua mão. A primeira coisa que você faz, separa uma parte para o Senhor. Pode ser oferta, se você crê no dízimo, pode ser no dízimo. Mas tudo que vem na tua mão, eu recebi R$2.000, a primeira coisa que eu vou fazer, vou pegar uma parte aqui, ó, vou dar oferta para o Senhor, R$50, se for dízimo você separa aí, certo? E Salomão fala, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Quem tem maturidade, você tem que mostrar para Deus que você tem maturidade para Ele liberar o que é teu, espiritualmente falando. Maturidade eu tenho que honrar primeiro o Senhor. Sabe por que você tem que honrar o Senhor? Eu não vou honrar o Senhor. Sabe por que você tem que honrar o Senhor? Lá em Gênesis, Deus deu para Adão o reino mineral, vegetal. Não. Lá em Gênesis, Deus deu para Adão o reino aquático, vegetal e animal. Ele falou, você vai dominar sobre os répteis, sobre as aves, não sei o que. Deus não deu o reino mineral para o homem. Não deu. Deus não falou, você vai dominar sobre as pedras e o ouro. Ele não falou. Então, o ouro e a prata e tudo que é mineral pertence ao Senhor. Não pouco importa o quanto você trabalha e fala que o dinheiro é seu. Não é. Deus não deu para você o dinheiro, é dele. Então, primeiro, honra o Senhor. Segunda coisa, ajude o pobre. Independente da situação, quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta e este lhe paga o seu benefício. Presta bem atenção, ó, ao que distribui. Deus é o que dá pão, é o que dá semente ao que semeia, não o que guarda, tá? Ao que distribui, mais se lhe acrescenta. E ao que retém, é meu. Mais do que é justo, é para a sua perda. A alma generosa prosperará. E aquele que atende ao pobre também será atendido. Deus prospera quem honra ele e Deus prospera quem ajuda o pobre. O terceiro ponto é ser fiel a Deus, porque Ele vai te testar, assim como Ele testou Davi, Ele testou a José, Ele testou todo mundo. Antes da honra vem o teste. E a bênção de Deus está aqui, ó. A bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Quando Deus começa a derramar a bênção sobre você, né, a bênção financeira não demanda muito trabalho duro. Deus começa a abrir porta e multiplicar as coisas na sua vida.
entendeu? Fica na paz.